Olá, irmãos. Antes tinha algumas pessoas que davam conselho para os crentes de que crente não pode ficar na roda de ímpio, no meio de pessoas que não sejam cristãs, porque é roda de escarnecedores. Porque no Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas primeiro, o que é escarnecedores? O que realmente o Salmo 1 quer passar para nós em termos de se relacionar com ímpios quando eles estão em grupo? Vamos ler o Salmo 1? O versículo 1 já é suficiente. Diz assim: bem-aventurado o varão que não manda segundo o conselho dos ímpios. Primeiro, o varão que não manda segundo o conselho dos ímpios. Segunda orientação, que não se detém no caminho dos pecadores. E o terceiro, que é o nosso foco, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pronto, 3 orientações para que a gente não venha andar segundo o conselho, que a gente não venha se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda deles. Bom, o que acontece é o seguinte: qual é o conselho que o Salmo 1 está passando aqui? Ele vai começar: olha, bem-aventurado é você, cristão, ou justo, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele vai falar da orientação, dos conselhos que o ímpio dá para um crente. Esses conselhos não são bons, certo? Não os ouça, não ande segundo o conselho dos ímpios. Porque o crente anda segundo que conselho? O de Jesus, e não segundo o conselho dos ímpios. A segunda frase é um paralelo à primeira, quando ele fala não andar no caminho dos pecadores. Caminho e conselho é a mesma coisa aqui. Porque quando você está fala assim, não ouça o conselho deles, certo? Para você não andar no caminho deles. Quando se fala se detém, ou seja, é ficar naquele caminho errado. Não se detém ali, não permanece naquele caminho errado, não permanece naquele conselho errado. E aí ele parte para a última parte, que é o nosso foco, que é a roda dos escarnecedores. A questão para compreender aqui é entender a questão da palavra escarnecedor. Escarnecedores, pelo menos no hebraico aqui, usar somente uma palavrinha para ajudar. É zombar, é zombaria. É aquela roda de ímpios que estão com uma conversa desagradável, baixa, com um palavreado inapropriado para um cristão permanecer ali. Então, escarnecedor não é o fato do cara ser ímpio, é o tipo de conversa que ele está tendo. Então, o Salmo 1 está dizendo, não fique na roda, não é de ímpio, porque o cara é ímpio. Não fique na roda quando está acontecendo um escarnecimento, quando está escarnecendo, quando o assunto é inapropriado para que você permaneça no meio daquelas pessoas. É isso que ele está falando. Não está falando de crente jamais poder ficar no meio de um ímpio, conversando ou tratando de qualquer assunto. Como de um crente que está no meio de ímpio falando de política, ou falando de esporte, futebol, falando de planejamento familiar, falando de família. Isso não é escarnecimento. O escarnecimento é quando eles começam a usar linguagem baixa, assuntos pornográficos. E aí sim, o crente já não pode ficar naquele meio. Então, não tem nada a ver de não se associar com o ímpio quando eles estão em grupos. Mas sim, é o que eles estão falando e como eles estão falando que vai dizer se eu posso ficar ou não. E não as pessoas que se encontram naquele local. Certo? Então, essa é a mensagem do capítulo 1, versículo 1. De Salmo. E o versículo seguinte vai dizer uma coisa que a maioria dos crentes não fazem. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você tem feito isso? A primeira parte você tem feito? O versículo 1 você tem praticado? E o versículo 2? Você tem praticado? Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.